Era uma vez um jovem programador que tinha só 26 aninhos. Isso, jovem, sim, cala a boca. Que sonhava em terminar o seu jogo para todos seus amiguinhos jogarem. Tanto que ele achou que podia fazer um roguelike de zelador com uma mecânica de criação de armas, dezenas de power-ups, inimigos e chefões e mapas procedurais em 3 meses. Olha a cara desse otário. Eu? Última vez que eu vim falar com vocês aqui, eu disse que ia terminar meu jogo só em 3 meses. Isso foi uma mentira. As pessoas cometem erros o tempo todo, ok? E você deveria se envergonhar de não me perdoar. Eu pensei que ia fazer um joguinho do jeito que tava mesmo e ia lançar rapidola. Mal eu sabia que esse meu coração mole e sensível ia se apaixonar pelo projeto. E além do meu trabalho normal, que é basicamente escrever essas letrinhas no computador pra um estúdio muito maneiro de jogos, eu também faço vídeos pra vocês e tô noivo. E mulher, vocês sabem como é que é, né, galera? Se você concordou, você é misógino e joga LOL. Então com tudo isso dá pra imaginar que pegar e focar de uma vez em fazer um jogo de forma ininterrupta não é tão fácil, apesar do meu trampo ser home office e totalmente flexível. O que é? É pra eu parar de chorar? É isso que você tá falando? Eu deveria o quê? Quitar do meu emprego? Você tá duvidando de mim? Então tá bom, é assim, então vamos ver então. Ó, observa do que eu sou capaz. Eu sou mais louco que todos vocês. Pois é, eu quitei do meu emprego pra terminar o jogo. Mais ou menos. Por conta de vocês, mais de 20 mil egoístas imundos adicionaram o Xgenitor na lista de desejos da Steam. Peraí, o quê? Você ainda não fez isso? Adiciona agora! Ai! E por conta disso, eu diminui meu horário pra só 2 dias da semana. Então eu ainda tô trampando, só que muito menos. Então tá na hora de pôr a massa, que a gente tem que fazer uma fase nova, corrigir um monte de bug, reformar os menus e gráficos do jogo, tudo isso pra montar um roadmap e descobrir se a gente consegue terminar ele em 2026, ainda nesse vídeo. Socorro! A semana começou bem da hora quando eu percebi que o nosso menu de criação de armas é um lixo. Vocês têm que entender que essa é a parte mais importante do nosso jogo. Eu tava observando isso aqui e tava pensando, isso aqui não tá com cara de mecânica principal do nosso game. Tá com mais cara de porcaria feia. É aqui que vocês vão passar o tempo relaxante, montando a arma de vocês do jeito que vocês quiserem, e agora parece só um menuzinho qualquer. Muito parecido com o inventário, inclusive. Então dane-se esse negócio aqui. Vamos resolver isso. Fazendo um menu exageradamente complexo que seja totalmente interativo? Talvez. Eu comecei pegando inspiração justamente desses softwares de programação visual que você só sai conectando uma node na outra. Na hora que eu bati meu olho nisso, eu falei assim. Então eu já comecei fazendo um shader pra cobrir toda a tela na hora que você entra na sua mesa, justamente pra separar total esse momento do resto do jogo, que aqui é entre você e a sua arma, entendeu? Depois de espancar o meu teclado por horas, esse foi o resultado, que eu acho que eu vou até melhorar no futuro, mas a gente tem que deixar de lado porque é hora das mecânicas. Só que foi só eu começar essa parada que eu percebi uma coisa muito séria. Pra fazer essa construção de armas funcionar, eu ia ter que reconstruir algumas das mecânicas principais do jogo, que vieram lá dos primórdios da face da Terra. Então eu sabia o que eu tinha que fazer. Tava na hora de cavar em um pouco de código rupestre, trocando totalmente essa coisa básica e simples de só clicar no inventário pra um sistema de arrastar. E no final ficou assim, bem legal, só que o mais importante tinha que ser implementado. Você consegue enxergar o problema aqui? Você vem com a sua arma na mesa, arrasta os power-ups que você quer adicionar, mas como a gente já sabe, pra ele funcionar no jogo, você tem que adicionar chips de condição nele. E nesse menu novo dá até pra ver aqui a condição pro chip funcionar se você passar a sua luva em cima. No caso, esse aqui é só se a sua vida estiver acima de 90%. Ah, Rod, mas como que eu vou saber se os chips que eu coloquei já são suficientes pra arma funcionar? Essa barrinha aqui vai encher. E se passou, ela até fica pegando fogo porque você tá on fire, cara. Você é meu campeão. E quando você volta, olha só que animação gratificante, gostosa, pra você ver que conseguiu equipar o power-up. Mas aí é que tá o problema. Você não consegue remover nada. E se eu me arrepender e quiser remover um power-up ou algum chip, você precisa ter essa liberdade aqui. Então você sabe que horas são. Você sabe que horas são. É hora de refletir. Caralho. Tem que ser algo temático, não pode ser qualquer coisa. E tem que funcionar com tudo, não só os chips ou os power-ups. Peraí, é isso. Uma lixeira que o player arrasta os bagulho pra dentro, é genial. Não, pera, não, isso daí é muito simples, é paia. Calor do inferno, vontade de chupar uma manga. Peraí, chupar, é isso. Momento Stranger Things temporada 5, não é mesmo? Então eu já fui ao trabalho, desenhei esse tubo aí e uma versão maior dele que
você já vai ver pra que serve. Mas essa bodega aqui não é durona, que nem o C dançando, que eu tô ligado. Ela tem que ser molenga. Então, depois de pesquisar o que é molenga na Unity e ficar traumatizado, eu aprendi a usar ossos 2D, que é o que vários animadores usam, inclusive até pra jogos 3D, em que você tem que colocar vários ossinhos aqui, só que no caso isso não é uma pessoa, é um tubo. Então, depois de horas de programação e aplicação de física, pra isso aqui não ficar horrível e bugado, e ficou mesmo assim, temos um aspirador de pó molenga pra mexer com o seu mouse. Mas tem um problema. Ele literalmente não funciona. Então bora dar uma mexida aqui no código do jogo, não deve ser tão difícil. Que porra é essa? E depois de tudo funcionar com extrema facilidade, eu usei essa partícula de vento aqui, que eu já tinha, e lembra daquela parte gordinha do aspirador? Então, eu criei uma máscara redonda que revela ela conforme ela passa. Dessa forma aí, não importa o quão esticado ele esteja, ele vai conseguir fazer essa animação de engolir sem distorcer nada. Voilá, senhoras e senhores. Temos um menu do qual eu me orgulho e você deveria também. Por favor, dê o trabalho. Ah, que menu irado, cara. Que coisa linda. Eu tô orgulhoso, cara. Eu verdadeiramente... Cara, que é isso? O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo aí? Você claramente tem uma segunda fase do jogo pra fazer, velho. Tá, calma. Tipo, não seria mais responsável se a gente só fizesse algumas coisas mais importantes, tipo o tutorial do jogo, que a gente ainda não... Chato demais! Tá legal. Vamos pra segunda fase do game, mais ou menos. Deixa eu explicar. Eu quero que ele tenha uma estrutura tipo The Bind of Isaac aí, onde as fases intercalam entre completamente nova e outra que é meio que uma versão mais difícil da anterior e adicionando inimigos novos. Como é que você vai entender? Como a nossa primeira fase se passa numa fábrica, onde o Zildão coringou por ser demitido e imundamente substituído por robôs, ele traçou uma estratégia. Ele não quer só acabar com essa fábrica, mas arrancar o problema aqui, ó, pela raiz. Então essa próxima fase tem que ser no estacionamento do trampo dele, justamente por ele estar saindo correndo, e eu quero que a última fase seja na sala presidencial, aí na Casa Branca, sei lá, pra destruir o presidente. E aqui eu já queria puxar outra vibe, aquelas coisinhas bonitinhas e convidativas da primeira, esquece. Eu já puxei e desenhei esse tileset aqui, que por enquanto eu tô bem satisfeito, e pra melhorar a iluminação eu fiz esse shader que deixa as luzes pixeladas. Eu acho que isso dá sim mais personalidade pro nosso jogo, mas como sempre, tem problema. Tá tudo vazio, não tem inimigo nenhum aqui pra você ficar frustrado com o jogo. E como eu disse, além de alguns novos, eu quero que aqui tenham versões mais difíceis dos que já existiam na primeira fase. Então eu peguei cada um deles e modifiquei. Esse robô balde antes te jogava uma bomba d'água aí lá do alto que caía no C. Agora ele solta uma que faz mais ou menos o mesmo, só que depois explode em várias menores, bem pequenininhas. Esse carrinho aqui de limpeza que soltava água pelo chão e te fazia escorregar, que aliás tá na hora de eu fazer um novo, né? Bicho feio da desgraça. Agora tá bem mais rápido, atira e segue o player. E por aí vai, fiz com tudo mesmo. Mas antes eu reparei que o nosso jogo ainda faltava muita coisa básica pra eu conseguir lançar uma demo, que é o processo natural de fazer um jogo. Então na hora que eu fui verificando, eu vi que faltava alguns menus, problemas de bugs e especialmente sons. Então eu fui fazer o famoso roadmap, que pra quem não tá ligado é essa organização que mostra quando que o jogo vai ficar pronto. E o que eu vi foi assustador. Se eu fizer tudo que eu quero numa velocidade estupidamente rápida, vamos ter uma demo grátis na Steam pra você jogar em março, que não é tão ruim assim. Só que o lançamento ficaria pra setembro, perto de GTA 6. E o que o meu jogo tem a ver com ele, além de ser melhor, é que todo mundo vai estar jogando essa desgraça. E eu fiquei assim, ó o medinho. Então pra ajudar esse ser humano desesperado aqui, ó, explode o botão de lista de desejos do Xgenitor na Steam. É de graça e estamos tentando chegar ao número de 69.696 listas. Que número bacana. E se você tem alguma ideia de power-up, arma ou chip, comenta aqui. Eu não sei porque eu tô apontando pra cá, os comentários não ficam aqui, que eu tô acumulando um monte de print dos seus comentários e vou fazer um monte dessas ideias de uma vez. Logo menos. Forte abraço.